Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre a Convenção Nacional, que é a segunda etapa da Revolução Francesa. Lembremos que a primeira etapa era composta pela monarquia constitucional. O rei, teoricamente, havia aceitado a monarquia. Porém, é importante destacar que esse rei, que no caso é Luís XVI, tentou fugir da França, tentou fugir para a Áustria, que é um país com características absolutistas. Ok? E ele é capturado. O rei é capturado, tentou fugir do país, pedir ajuda para um outro país absolutista, portanto, esse rei é preso. Com a prisão do rei, institui-se uma nova forma de governo, que é a Convenção Nacional. O que seria a Convenção? A Convenção seria uma assembleia que vigorou de 1792 a 1794, transição para 95. Final de 94, a Convenção chega a seu fim. E ela é composta, essa Assembleia, por agrupamentos políticos. Quais são os agrupamentos políticos que compõem a Convenção? Acompanhem comigo, seguindo da direita para a esquerda. Do lado direito da Convenção, imagina que isso aqui seja um anfiteatro, do lado direito sentavam-se os girondinos, a alta burguesia. No centro, a planície, a média burguesia. E do lado esquerdo da Convenção, na parte mais alta, pense, lembre, associe parte mais alta, montanha, os montanheses, ok? A pequena burguesia. Os montanheses eram apoiados por dois grupos fundamentais que vocês devem conhecer, os jacobinos e os sans-culottes. Quem são eles? Vamos começar falando dos jacobinos. Os jacobinos faziam parte de um clube revolucionário. Eles se reuniam numa determinada localidade da França para discutir propostas para a França daquele período. E foi um agrupamento político, um clube revolucionário, que ganhou um contorno cada vez mais radical. Então a gente acaba chamando os jacobinos de radicais revolucionários, ok? Os sans-culottes são os pobres urbanos, o nascente proletariado francês, que, obviamente, vai compactuar das ideias dos jacobinos, ou pelo menos da maioria delas, ok? O que você deve guardar? Que as mudanças de caráter social da França vieram a partir das propostas dos jacobinos. Os jacobinos vão exercer grande influência na Convenção Nacional de 1793 a 1794. E o que eles promovem nesse período? Reforma agrária, um processo de reforma agrária na França. Eles vão instituir tabelamento de preços, congelamento de preços, com pena de morte para quem não cumprisse esse congelamento de preços. Eles vão instituir obrigatoriedade de ensino, o ensino torna-se público e obrigatório durante a Convenção dos Jacobinos ou Convenção Montanhesa. Os jacobinos ainda vão instituir uma rigorosa lei conhecida como Lei dos Suspeitos, em que qualquer pessoa contrária ao governo revolucionário, qualquer pessoa contrária ao governo deles, deveria ser executado. Então esse é considerado o período do terror, o momento do terror. Então, apesar de algumas conquistas sociais, como a reforma agrária, a obrigatoriedade de ensino, a criação de uma nova Constituição que determinava voto universal, sufrágio universal e não mais censitário como era anteriormente, apesar dessas conquistas sociais, o governo jacobino tende a eliminar todos os opositores ou supostos opositores, ficando conhecido como governo do terror. É esse terror que inclusive contribui com a própria queda dos jacobinos. Eles vão acabar se dividindo, haverá uma divisão interna entre eles, o líder deles, um sujeito conhecido como Robespierre, será ameaçado, posteriormente executado, gerando a divisão e enfraquecimento do grupo. Essa divisão e enfraquecimento do grupo contribui para com que os girondinos tomem o poder ao final de 1794, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima.